Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui, iniciando mais uma aula, na verdade, concluindo aí as leis de Newton. Vamos falar agora da terceira lei de Newton. Nós já trabalhamos aí com a primeira e a segunda leis, né? Primeira lei relacionada com a lei da inércia. Segunda lei relacionada ao princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. E agora vamos falar da terceira lei de Newton. Antes de começar a aula, como sempre, eu vou pedir para vocês para deixar o like no vídeo, tá? Também pedir para você deixar aí nos comentários, tá? Dúvidas, perguntas. E, é claro, né? Se você é novo aqui no canal, para você se inscrever no canal e também deixar ativado aí o sininho das notificações para poder receber conteúdo novo aí que a gente está lançando no canal. Bom, sem mais delongas, vamos começar aí a falar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, então, ela engloba aquela ideia, aquele pacote, né, das leis que explicam o movimento dos corpos. Então, o Isaac Newton, em 1687, na sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, descreve lá as leis da gravitação universal e também as três leis de Newton que vão explicar o movimento dos corpos. Então, nós já falamos da primeira, já falamos da segunda, e agora, se você não viu, inclusive, a primeira e a segunda lei de Newton, dá uma olhadinha aí no canal, tá logo aí atrás, você pode encontrar aí essas aulas e fazer o todo para poder entender bem como se explica o movimento dos corpos e colocar as forças que atuam sobre eles e tudo mais, tá bom? Vamos lá então. Falando da terceira lei de Newton, ela também é conhecida como princípio da ação e reação. Nesse caso, o que acontece? A aula ela vai ter o objetivo de mostrar para vocês tanto a terceira lei de Newton como identificar os pares de ação e reação nos exemplos do cotidiano, tá? Então, olha só. Dada a interação entre dois corpos quaisquer, percebam, eu já estou afirmando, são dois corpos, pessoal. Porque vai existir a ação sobre um corpo e a reação sobre o segundo corpo, tá? Então, dada a interação entre dois corpos quaisquer, A e B, as forças exercidas entre eles são mútuas. Ou seja, a força que A faz em B é a força que B faz em A. Tanto A exerce uma força em B, que eu vou chamar de ação, quanto B exerce uma força sobre A, que eu vou chamar de reação. Ou seja, estamos tratando do princípio da ação e reação, que é conhecido como terceira lei de Newton. Beleza? Então, quando eu falo em par ação e reação, eu estou falando de um par de forças que está atuando em corpos diferentes. Tá bom? Então, aí o que acontece? Ó, sempre que um corpo A exerce uma força FA em um corpo B, o corpo B também vai exercer uma força sobre o corpo A, que a gente vai chamar de FB. De modo que essas forças sejam o quê, pessoal? Elas têm que ter a mesma intensidade, o módulo de FA tem que ser igual ao módulo de FB, que a gente vai chamar de F. Elas têm que ter a mesma direção. Se eu aplico na horizontal a ação, a reação tem que estar na horizontal. Se eu aplico a ação na vertical, a reação também tem que estar na vertical. Tem sentidos opostos, obviamente, se a força que A faz em B está para a direita, a força que B faz em A tem que estar para a esquerda. Por isso a representação do vetor oposto ali, né, menos FB, e tem a mesma natureza, ou seja, ou ambas são de campo ou ambas são de contato. Não tem como um par ação e reação ter a ação sendo de campo e a reação sendo de contato. Ou as duas são de contato ou as duas são de campo. Caso você tenha dúvidas com relação a forças de campo e forças de contato, é bom que você assista a aula da segunda lei de Newton, que lá a gente explica a diferença entre forças de campo e forças de contato, tá bom? No exemplo aqui, ó, eu consigo te mostrar bem o que está acontecendo. Ó, percebam, eu tenho aqui, ó, esse homenzinho aqui que está fazendo força sobre o solo, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho dois corpos aqui, né? Eu tenho o corpo A, que é o do homem, e o corpo B, que é o solo, né? Então, o que está acontecendo? O homem faz força sobre o solo, e o solo devolve essa força para o homem. Mesmo módulo, mesma direção, vertical, vertical, e sentidos opostos. E são duas forças de contato, né? Então, isso aqui esclarece bem a ideia do que vem a ser um par ação e reação, tá? Então, a terceira lei de Newton tenta explicar isso, que toda ação promove uma reação. Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Ah, um detalhe importante, né?
Quando você está falando do para ação e reação aí, esse para ação e reação, ele tem que acontecer em corpos distintos. Lembre-se sempre disso, corpos distintos. Vamos ter alguns exemplos aqui da aplicação da terceira lei de Newton. Olha só, um corpo próximo à superfície da Terra é atraído por ela. Quem que faz a força para atrair o corpo? Não é a força peso? Não é a força que a Terra faz sobre o corpo para poder trazê-lo para baixo? Ok. A Terra exerce sobre ele uma força que é denominada peso. Pelo princípio da ação e reação, pessoal, o corpo também vai exercer uma força sobre a Terra. De mesma intensidade e mesma direção, mas com sentido contrário. Aqui a gente vai representar por menos P. E aí, dá uma olhada no desenho aí, ó. São corpos diferentes. A Terra no corpo M, o corpo M na Terra. O peso está sendo a força que a Terra está fazendo sobre o corpo e o menos peso é a força que o corpo está fazendo sobre a Terra. Pessoal, logicamente aqui, se a gente for pensar que a força é a mesma em termos de valor numérico, é óbvio que a Terra não vai para o corpo, né? Porque se a força é massa vezes aceleração, se a força resultante é massa vezes aceleração, então significa que a massa da Terra, por ser muito maior do que a massa do corpo eminho, então o que vai acontecer é que o corpo eminho vem para a Terra. Para a Terra, pessoal, não vai fazer diferença nenhuma. Se todas as pessoas da Terra fossem para um continente só e pulassem ao mesmo tempo, ainda assim a Terra não perceberia por conta da diferença de massa entre a Terra e toda a população que vive nela. Tudo bem? A massa da Terra é muito maior do que a soma da massa de todas as pessoas que estão sobre ela nesse momento. Tudo bem? E aí o que eu estou dizendo é o seguinte, note que a Terra atrai o corpo com uma força P e o corpo atrai a Terra com a força menos P. Mas quem vai para quem? Na verdade, o corpo de massa M, por ter uma massa muito menor, vai ter uma aceleração maior, lembra disso? Quando a massa é menor, a aceleração é maior. E aí o corpo é que vai aproximar da Terra. Tranquilo? Aí, o que acontece? Nesse exemplo anterior que eu mostrei para vocês, as chamadas forças de ação e reação estão aplicadas no mesmo corpo. Não estão aplicadas. Por quê? Porque a ação acontece da Terra sobre o corpo e a reação do corpo sobre a Terra. Ou seja, o par ação e reação, eles não estão no mesmo corpo. E isso é uma característica marcante para a gente definir se é ou não um par ação e reação. Essa característica é importante a ser destacada na terceira lei de Newton. As forças de ação e reação não se equilibram. Por que não equilibra? Se tem o mesmo valor, professor. Não equilibra porque não está no mesmo corpo, colega. Se não está no mesmo corpo, como que eu vou fazer uma anulando a outra? Impossível. Então é por isso que a gente fala que o par ação e reação, eles não se anulam, justamente porque cada um está sendo aplicado num corpo diferente. Beleza? Então o que é a força normal, professor? Porque assim, o peso e a normal formam um par ação e reação? Já te adianto aqui desde agora. Não. Porque os dois estão sendo aplicados sobre o mesmo corpo. E eu acabei de dizer que o par ação e reação não pode ocorrer no mesmo corpo, porque elas não podem se equilibrar. Ocorrem em corpos distintos. Então, o que é a normal? A normal é uma força de contato. E ela é sempre perpendicular a essa superfície de contato. E ela recebe esse nome justamente por ser perpendicular, né? Uma força normal, ou a reação do apoio. Beleza? Então, é a reação do apoio dos corpos no substrato. Dá uma olhada aí, ó. A Terra está puxando o corpo de massa M, que está sobre aquela mesa de vidro ali, para próximo dela. Só que a ação é a Terra puxa o corpo e a reação é o corpo puxa a Terra. Se você for olhar para a força normal está relacionada com o apoio desse corpo M. Então, a força normal, ela faz o apoio acontecer. Então, nesse caso, o corpo de massa M, ele está apoiado no substrato, mesa, e essa mesa, então, faz uma força sobre o corpo. Ah, então quer dizer que a força normal e o peso estão no mesmo corpo? Sim, mas elas não são
para ação e reação. Você acabou de ver aqui que a ação do peso é puxar o corpo para o centro da Terra. A reação do peso é a Terra ser puxada para o corpo. Agora, quando eu olho para a mesa e para o corpo está tocando a mesa. São dois corpos distintos, mesa e corpo. Agora, a força que o corpo faz sobre a mesa é o peso. A força que o corpo faz sobre a mesa é o peso. E essa força promove o quê? Uma reação da mesa sobre o objeto. Então, nesse caso, esse objeto aqui, se eu for olhar só para ele, objeto, olhando só para ele vai ter assim, ó, para baixo o peso, para cima a força normal. Mas percebam que essas forças não formam para ação e reação, tá? E elas se equilibram se o corpo estiver numa superfície horizontal e houverem apenas a força normal e o peso atuando sobre eles, tá? Se houver somente o peso e a força normal e estiver num plano horizontal, aí essas duas forças se equilibram. Então, o valor do peso é igual ao valor da força normal. Mas, em momento algum, você pode dizer que força normal e peso formam um par ação e reação. Ficou claro isso aí? Você não pode confundir isso mais. Já vi em diversos vestibulares aí sendo colocado que força normal e peso formam um par ação e reação e você tem que negar isso na hora. Beleza? Pessoal, queria agradecer demais a atenção de vocês, tá? Valeu! Vocês precisam continuar aí estudando. Lembrando que você, se não assistiu nem a primeira nem a segunda lei de Newton, assistam para vocês ficarem aí com todo o conteúdo aí das leis de Newton. E é importante também que vocês vejam as aplicações da segunda lei de Newton nos vídeos que virão por aí, tá bom? Valeu demais! Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Também ativa o sininho da notificação, deixa o like aí no vídeo, comenta aí embaixo e segue a gente lá nas redes sociais no @PhysiqueisGo. Valeu! Até a próxima!